Amados e queridos ouvintes, irmãos e participantes da Palavra de Deus, eu, Enio, venho, através dessa rica e linda oportunidade, vos saudar com a paz do Senhor Jesus. E a palavra que eu tenho para falar com todos vocês é sobre as trombetas de Deus. Este capítulo é continuação anterior, os selos do livro que está na mão de Deus. São quebrados e revelados o que está escrito nele. Agora, as trombetas e as taças representam todos os furores da ira de Deus. Ninguém escapará, nem mesmo a natureza. As trombetas surgirão e nelas estão os decretos de Deus. Lembrando que o período em que o mesmo do selo e tudo se passa na grande tribulação, a trombeta é um instrumento de convocação ou de proclamação ou de decreto reais. O Senhor emprega figuras dela para decretar os juízes sobre a terra. As trombetas servem também para alertar. Vem sempre antes de um pronunciamento. E este anunciar de algo da parte do Altíssimo. As taças são semelhantes. Os juízes das trombetas, porém, são intensa e marca o final da grande tribulação, quando Cristo virá com a sua imagem e com a sua igreja para implantar o seu reino. No capítulo, nós abordamos os primeiros planos, os decretos de Deus, através do toque das trombetas. Em segundo plano, a ira de Deus, que vem pelo derramar das taças. 7 anjos tomam 7 instrumentos, de acordo com a ordem divina, começa a tocá-las, e o seu toque é decreto do Senhor ao seu anunciar. Glórias a Deus, aleluias. Um juiz é enviado por Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 8 e no versículo 7, e por toda a terra. A natureza está em foco e sofre grandes consequências. Sai raiva e fogo misturado com sangue é lançado. 1/3 da parte da terra é queimada. Portanto,
a catástrofe atinge o mundo físico, Saraiva são partículas de gelos que caem em forma de pedra, e alguns podem ser grandes e sempre acompanhada de fortes vendavais que causa grande destruição. O fogo pode ser oriundos, erupções, vulcões, cujo lavas vermelhas, como sangue, expressa a ira e o furor de Deus. Será um espetáculo de destruição sobre o mundo ecológico. E no Apocalipse capítulo 8 e no versículo 8, toca a segunda trombeta. E ao tocar a segunda trombeta, é mencionado um grande monte ardendo como fogo, que seria difícil de precisar. Pode ser um asteroide ou um meteoro que cai no mar. Vulcões em atividade que lança pedras de fogo e lava ao longa distância. Ou uma bomba fabricada pelos homens, que é interessante a frisar e focar nesse assunto. Depois de o fogo haver atingido a terra, o segundo anjo toca a sua trombeta, e alguma coisa como que grande monte ardendo em fogo aparece, a semelhança de uma aparição de sangue e saraiva e fogo. Esta massa arde, materializa-se no céu para lançada ao mar. Isso é espetacular. Em alguns poder ser um asteroide ou uma massa rochosa constituída de combustível gasoso vindo do espaço, que se ocuparam a atingir a atmosfera da Terra, e o seu poderoso impacto sacode a Terra toda, e a Terra toda sentirá grande pasmo. O certo é que por causa dessa catástrofe, muitos morrerão, navios afundarão, pois certamente abalo desta natureza provocará tempestade, amados irmãos, terríveis tempestades, incontroláveis tempestades. A terça parte dos peixes, as criaturas marítimas perecerá. O mar transformará-se em sangue. Pode ser por causa do impacto desse material flamejante que cai nele. É terrível o juiz de Deus sobre o mar. Enquanto hoje nós temos a misericórdia de Deus para nos resgatar, naquele dia não haverá misericórdia. A terceira trombeta é acionada
no Apocalipse capítulo 8 e no versículo 10. Primeiramente juízo sobre a terra, depois sobre o mar. Agora é sobre as fontes, as substâncias do homem, que fala de uma grande estrela ardendo em fogo, cujo nome é absinto. Pode ser um meteoro a qualquer outro material flamejante das ervas. Conhecida, essa é uma das mais amargas. Nos rios e nas fontes de água potável causará danos terríveis para os homens, pois não haverá águas para beber, e muitos morrerão. Portanto, está aqui a representação do julgamento de Deus sobre aquele que não o obedece. Como está registrado nas Escrituras Sagradas: eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei de beber água envenenada. Olha o que Jeremias disse na sua profecia, em Jeremias 9, versículo 15. E a quarta trombeta toca também. Apocalipse 8, 12 e 13. Nesse juiz, Deus se volta para firmamento e afeta os corpos celestes, o sol e a lua e as estrelas. A terça parte delas é ferida e, consequentemente, muda a rotina do dia e da noite, que escurecerão na mesma proporção. Como se não bastasse um anjo voando pelo céu, anunciando 3 ais. Ou seja, as coisas ficarão ainda piores do que já estavam, pois ele adverte que os 3 julgamentos que estão para vir são mais intensos e devastadores. Note-se que até aqui foram atingidas a terra, o mar, os rios, o sol, a lua e as estrelas. A natureza sofre e é atingida por causa do pecado do homem. Por isso, no livro de Romanos está escrito: a natureza geme e anseia pela manifestação do Filho de Deus, pois assim haverá paz na terra e harmonia, que com certeza terão a recuperação sobre ela. Os próximos julgamentos. O segundo anjo será terrível e alcançarão agora os homens de maneira intensa e direta. E estando falando ainda, este anjo soa o toque, quinta trombeta, Apocalipse 9, e no versículo 1, 2, 3 até o 6. A partir dessa trombeta, o alvo principal deixa de ser a natureza e passa a ser os moradores da terra, que são atormentados por demônios,
que diz que aqui uma estrela caiu do céu e o anjo de Deus não cai do céu. São enviados por Ele para cumprir as missões específicas. Porém, os inimigos estão sempre caindo. Essas estrelas que caíram, de acordo com o texto, é um ser espiritual e maligno, pois se diz que foi-lhe dada uma chave para abrir o poço. E alguns pensam ser o próprio Satanás. Mas a Bíblia não confirma isso. Outros concordam que se trata de um anjo de Deus, que é enviado sobre o termo cair. Pode se referir a uma descida rápida. O certo é que essa chave é entregue a um ser maligno, e para que abra o portal entre o mundo e o lugar dos demônios que estão presos. Esses seres malignos são comparados a gafanhotos, insetos, que no meio natural são destruidores implacáveis, que não deixam nada para trás, e as suas marchas ninguém consegue parar. O seu número é incontáveis. O nome do rei deles é um com que no hebraico se dá por Abidom, e no grego se dá por Apolion, que significa destruidor. Eles sobem do abismo junto com o fumo que de toda intensa escuridão escurece o sol. Aqui se tem uma linguagem figurada. O sol pode se apresentar ao governo supremo, que será obscurecido. O poço do abismo é um lugar abaixo do inferno. Pode ser que, se esses seres estiverem aprisionados no Tártaro, conforme nos afirma o livro de Judas, o alvo deles são os homens, que serão atormentados por 5 meses. Não terá atemorização, nem autorização para matar, apenas para oprimir. Os homens terão vontade de suicidar, mas a morte, meus amados e queridos irmãos que me ouvem, fugirá deles. Ainda que tentem ou não conseguirão tirar as suas próprias vidas, as tentativas serão frustradas. Terão de sofrer tudo sobre o que tiver marcado de Deus na sua testa, serão poupados. No esquema abaixo, veremos o aspecto e a interpretação destes seres.
cavalos de guerra. Representa a ferocidade desses seres malignos, pronto para ferir e atormentar o homem. Coroas de ouro na cabeça significa que tinha poder para cumprir a missão designada a eles. Rosto como que de homem surgem para que esse espírito só se assemelha a um inseto, tendo um rosto de homem, que dizem que possui inteligência, porém maligna para fazer o mal. Que terrível, ouvintes e queridos amados desta oportunidade. A Bíblia fala que eles terão cabelos como que de mulheres, que indica o tipo de aparência enganosa, formosa à vista, porém arrasadora. A Bíblia também fala que eles terão dentes como que de leão, que são devoradores cruéis, que despedaça a presa, só não mata porque não é lhe dado a essa permissão. A Bíblia também fala, queridos ouvintes, de uma couraça como que de ferro. Simboliza a sua força, o seu poder. Ninguém poderá lhe resistir. A Bíblia também enfatiza que os seus ruídos das suas asas são atormentadores. Simboliza a sua força e o seu poder. São poderes e rapidez para cumprir a sua missão e de atormentar os moradores da face da terra. A cauda, como de escorpião, é a capacidade extraordinária de ferir e atormentar, oprimir, trazendo dor para os homens. Quão terrível será para a humanidade passar por tanto sofrimento. Esse relato bíblico parece filme de terror, porém é a pura realidade. Os homens não estarão sentados em uma poltrona confortável de cinema, comendo pipoca e bebendo refrigerante, se deleitando-se com o horror dos personagens. Pelo contrário, ouvintes, estarão vivendo, serão atores deste filme, desta dura realidade. Mas para quem confia no Senhor, estarão gozando no paraíso. Por isso vale a pena ser fiel a Jesus. Enquanto estamos aqui na terra, Ele nos livra e nos dá de sua proteção. Ele nos livra de todo esse tormento. Nós temos que aceitar o Senhor Jesus para não estarmos envolvidos nesse episódio, nesse tão horrendo dia. Enquanto estamos falando, a sexta trombeta toca. Apocalipse capítulo 9, versículo 13 e 14. Uma voz sai do altar e ordena que seja solto 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. E ele se levanta preso.
obviamente são anjos caídos que foram aprisionados e reservados para esse dia. Serão incombinados às provocações. A matança de uma terça parte da humanidade é mencionado aqui. Um exército numeroso de 200 milhões de soldados, provavelmente são malícia. Homens a comandos, espiritualmente falando, por demônios, amados. Podem estar em foco aqui uma grande guerra fenomenal. Muitos comentaristas acreditam que essa descrição dos cavalos e dos cavaleiros pode se referir a um instrumento bíblico, como os tanques de guerra, aviões de combate, mísseis, armaduras, porém prefere acreditar e entender de forma simbólica, pois o fogo, enxofre e fumo representa o juiz divino. E justamente o que está na pauta aqui. Não cremos que João esteja vendo uma arma literais, embora possa estar representado aqui um fabuloso exército que só sai para pelejar. No entanto, apesar de tudo isso, os homens não vão se arrependerem. E com isso, a ira de Deus continua sendo derramada sobre a terra. E quanto isso, toca o toque da 7ª trombeta. Apocalipse capítulo 11 e no versículo 15. O 7º anjo foi impedido por certo tempo de tocar a sua trombeta. Neste inteirinho do livro, foi dado para que ele se comesse. Na sua boca era doce como mel, mas no estômago era amargo. Isto significa que a sua mensagem seria de restauração da herança do povo de Deus, mas quando contemplava a cena de sangue, angústia, sofrimento que vinha sobre a terra, sentia um amargor do fel no seu interior. Essa trombeta fecha o juiz das trombetas, anunciando que o mundo se torna o reino de Cristo, que virá agora e o derrama as taças da ira de Deus, que culminará a volta de Cristo para implantar de uma vez para sempre, e será o fracasso completo de Satanás e de seu exército. Nós cremos que as taças sejam visões diferentes de um mesmo juiz, completação desse episódio, o cumprimento desta palavra.
pois elas é semelhante a muitas trombetas que vem agora a parte final. Complementar o juízo do Senhor e a taça cheia da ira de Deus. Queridos irmãos e amados ouvintes, eu estou trazendo esta palavra para a sua vida, porque nós ainda estamos no período da graça. Nós não temos que se submeter a isso no tempo presente. O Senhor disse na sua palavra, em Provérbios capítulo 28 e no versículo 13, aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você alcançará a misericórdia de Deus. Deus não te criou para te condenar, muito menos para enfrentar as taças, as trombetas da ira de Deus, como você acaba de ouvir. O Senhor tem uma salvação para você e para toda a sua família. Está escrito no livro de João, no capítulo 3 e no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenham a vida eterna. Você pode levantar as suas mãos, aceitando o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador da sua alma e se escapar da ira, desse mal que está prometendo a palavra de Deus aos rebeldes, aos que não tiverem os seus reconhecimentos dos seus nomes escritos no livro da vida. Livra-se dessa ira, amado e querido irmão. Que Deus possa te causar grandes proporções de oportunidade. A palavra está sendo entregue a você. Pegue esta palavra como um alerta de Deus para a sua vida, porque Jesus vai voltar. Ele vai tirar o seu povo desta terra, e quem sobrar vai enfrentar essas ocasiões que acaba de ser citado. Então livre-se da ira. Eu quero fazer o teu apelo. Eu quero que você diga comigo: Senhor Jesus, eu lhe aceito de corpo, de alma e de espírito. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue para o grande dia da redenção. Senhor Jesus, muito obrigado por me livrar desta ira que está para acontecer. Amados irmãos, você que repetiu esta oração comigo, agora você é um servo de Deus. Agora você é um nomeado morador do céu. Você deve procurar uma igreja evangélica para você fixar os seus passos
E para você receber mais informações acerca da palavra de Deus, em nome de Jesus, tome posição e seja livre para adorar a Deus. Muito obrigado pela sua atenção e fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus, o nosso